Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje nós temos um programa para lá de especial. A gente vai falar a respeito da saúde dos nossos olhos. E para a gente conseguir dar conta de todas as informações que nós podemos e precisamos passar para você, a gente vai se dividir em dois blocos. Então, primeiro, inicialmente, a gente vai falar sobre as doenças mais comuns, as diversas condições que acometem a nossa visão, como miopia, astigmatismo, hipermetropia. E depois a gente vai falar, é claro, sobre quais são as ferramentas que a gente tem à nossa disposição para que a gente consiga ter a nossa qualidade de vista recuperada. Afinal de contas, você sabe como escolher o melhor óculos para você? Não é só sobre o seu gosto, não. É sobre qual é a sua condição, qual é o seu perfil e qual é a melhor alternativa para você, levando em conta, é claro, o seu gosto pessoal e também os seus traços. Pois é, a gente vai trazer, é claro, todo tipo de informação para que você esteja munido e pronto para escolher, então, qual é o melhor caminho para você ter a sua qualidade de vida recuperada. Lembrou de alguém a quem essas nossas consultas são importantes e necessárias? Estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Corre lá e já compartilha o nosso link de transmissão, porque informação boa, como eu sempre digo aqui, é informação sim compartilhada. Aproveite, encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato. Essa consulta foi aberta, está à sua disposição para que você faça jus e utilize muito bem o seu espaço. Não deixe para enviar mais para frente, porque você pode perder e o tempo, então encaminha para a gente a sua dúvida pelo 0 operadora 11 3337 5886. E temos a nossa primeira enquete já acontecendo no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Diretor João Capellini, excelente tarde para você. Vamos juntos então fazer mais um programa aqui para lá de especial. Coloca, por favor, a nossa primeira enquete na tela. Vamos lá, qual notícia você quer a visão do doutor? Fadiga visual e uso excessivo de telas, calor intenso e os cuidados com os olhos, ou colírio para a vista cansada. Entra lá, clica na alternativa, porque a alternativa mais clicada é essa que nós iremos ter a visão do nosso doutor, que já está aqui pronto à sua disposição para tirar também todas as suas dúvidas e trazer, é claro, o conhecimento que a gente precisa. Vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito dele na tela. Bruno Mani, oftalmologista, com 12 anos de atuação, é movido pela paixão de ajudar pessoas a enxergarem melhor o mundo e redescobrirem cores, rostos e momentos. Fascinado pela medicina desde a infância, vê no cuidado com a visão uma forma de devolver qualidade de vida e liberdade. Cada paciente que redescobre o mundo com clareza reforça o propósito que o move na profissão. Doutor Bruno, seja muito bem-vindo aqui no Consulta Doutor. Obrigado, Dani, obrigado pessoal da HitTV. A gente está aqui para falar de uma coisa bem importante, que é a saúde ocular, né? E o que eu expliquei é realmente o que me move aí de qualidade visual, liberdade, e através dessas técnicas que a gente tem hoje em dia. Porque é sobre isso, não é, doutor? É sobre a gente recuperar a qualidade de vida, a qualidade de vista, como eu disse aqui na nossa introdução, porque isso faz toda a diferença, é claro, no nosso dia a dia. Só quem vai perdendo isso aos poucos é que dá valor e entende um pouco quais nuances, né, que diz respeito aqui ao nosso bate-papo. Vamos começar falando sobre as doenças mais comuns, doutor. Quando a gente fala aí dessa época do ano, primavera, qual é a primeira doença que passa aí pela sua cabeça, as grandes questões aqui os pronto-socorros estão atendendo? Exato. Hoje a gente tem um surto de conjuntivite, né, que é muito comum ao longo do ano, mas a gente tem sazonalidade. Então, a gente tem no inverno, a gente está tendo na primavera bastante quadro de conjuntivite, que é uma coisa legal de se explicar, porque nem toda conjuntivite é bacteriana, nem toda conjuntivite é viral. A gente tem até quadros de conjuntivites alérgicas, né, que são muito comuns, né? E a conjuntivite ela é um processo inflamatório dessa pelinha que a gente tem, que recobre a nossa parte branca do olho, chamado conjuntivo. Só de ver essas imagens a gente já fica com aflição, né? E a primeira orientação que a gente tem é, nossa, conjuntivite pega. Então explica melhor isso daí pra gente. O que o pessoal mais teme é essas conjuntivites que são transmissíveis, né? A viral é essa conjuntivite que o olho fica secretivo, fica vermelho, a conjuntiva fica edemaciada, você tem lacrimejamento, e essa que está mostrando no quadro. E você tem uma transmissão sim, né? No período aí de 7 dias é muito comum você ter o contágio e é por contato, né? Encostou na superfície que está contaminada, levei para o meu olho o vírus,
e aí eu desenvolvo a conjuntivite dependendo da imunidade ou não. E que é diferente de uma conjuntivite bacteriana, por exemplo. Tem muita gente que acha, que associa essa secreção a uma conjuntivite bacteriana, o que é diferente. A conjuntivite bacteriana ela é muito rara, né? Sai pus, o paciente tem febre, é um quadro diferente, né? E a gente tem que tratar conforme a patologia que você tem ali, alérgica, viral, bacteriana. E os sintomas é que, de fato, definem qual que é cada uma, assim, que ajudam o profissional a se guiar ali para entender. Os sintomas, eles são parecidos em algumas conjuntivites, então a análise do médico é fundamental para você diferenciar e iniciar um tratamento efetivo para aquela doença. Então, o sintoma ele acaba sendo lacrimejamento, olho vermelho, coceira, sensibilidade à luz. E aí você tem as diferenciações conforme você analisa ali no microscópio, né? A gente tem outras questões de menor prevalência, como terçol, blefarite, a síndrome do olho seco. Eu queria entender um pouco onde cada caixinha, cada uma se enquadra, assim, qual caixinha? A síndrome de olho seco ela é um conjunto multifatorial, né, de efeitos que acontecem no olho que você pode desencadear outras alterações. Então, quando você tem um olho seco crônico, então, por exemplo, um paciente que tem quadros alérgicos, rinite, alergia a pelo, alergia a pó, pólen, você acaba desenvolvendo um olho seco, né, mais crônico, e aí você pode ter um processo inflamatório, por exemplo, da pálpebra, que é a blefarite. Você perde ali a oleosidade que é saudável para o olho, acaba inflamando as glândulas e produzindo algumas alterações bacterianas, algumas alterações como se fosse uma caspinha na base dos cílios. E em alguns casos desses você pode entupir a saída da glândula e aí sim você ter o terçol, né, que é aquele que tinha a mandinga de vó que você esquentava a aliança e colocava. O calor dilata a saída da glândula e faz drenar a infecção que está ali dentro. Então, são quadros associados, né? Eles são meio que se conversam ali por causa da síndrome de olho seco. E aí você tem as blefarites, você tem o terçol, você tem quadros de meibomite, que é uma inflamação da glândula. Esse, por exemplo, é um terçol que pode depois se desenvolver num calásio, que é como se fosse o irmão mais velho do terçol. É uma doença mais crônica, que a gente tem que fazer uma cirurgia rápida para você tirar a bolinha do olho, né? Que fica normalmente É como se mais fosse de um uma mês. cicatriz? Como se fosse um caroço, um queloide ali, uma coisa que E aí fica, você só nódulo, retira, né, de forma cirúrgica? Se for o calásio, sim. Tem casos que você fala assim, acompanha 6 meses a 1 ano, mas ninguém gosta de ficar esteticamente ali com a bolinha, prefere tirar cirurgicamente, né? E aí, então, para a gente conseguir lidar com essas diversas condições, aí, obviamente, né, você busca a orientação médica e geralmente com colírio, orientações tranquilas, né, de fique em casa, se cuide, repouse, aos poucos você vai retomando ali a vida. A blefarite, os quadros de terçol são coisas que você consegue conciliar e trabalhar e viver normalmente. O que eu posso deixar de dica aqui, orientação, é higienizar sempre os cílios, pode ser com aquele shampoo neutro infantil, fazer uma espuminha e tirar essas impurezas que a gente tem. Pingar um bom colírio lubrificante, então você tem aí colírios bons sem conservante, né? Sempre procurar saber direitinho, mas o farmacêutico consegue ajudar também, a gente está ali para te orientar. Mas higienizar e manter um hábito de vida saudável, né? Se alimentar bem, menos coisas gordurosas, se hidratar bem, são coisas que você consegue deixar a saúde ocular menos suscetível a você ter alterações alérgicas e inflamatórias, né? Perfeito. Retinopatia diabética. O que é essa condição e ela está diretamente associada à diabetes? Sim, a retinopatia diabética é uma associação, é uma recorrência na retina dos quadros diabéticos descompensados. É uma doença bem prevalente no nosso meio, né? Porque a gente vive muito, tem muitos quadros de diabéticos, né? De diabetes. E depende muito do tempo da diabetes, do nível da diabetes do paciente. E aí você tem alterações na retina que são, muitas vezes, no começo, imperceptíveis. Então, você começa a ter alterações vasculares, microhemorragias na retina, alterações que você, no começo do quadro, você não tem efeito visual. Daí a importância de você procurar um oftalmologista de forma anual, principalmente se você for diabético, e fazer o mapeamento da retina, fazer o exame de fundo do olho, para você diagnosticar lá no começo e não ter repercussão visual, não ter um prejuízo visual, porque você só vai sentir que a retinopatia diabética te atrapalhou mesmo, visualmente, quando você já não está enxergando e ela já está avançada, às vezes sem você conseguir atuar ali para você evitar que tenha esse prejuízo. Que acho que é válido dizer aqui que, infelizmente, ela pode levar à perda de visão de fato. Sim, com certeza. Ela pode levar à cegueira e é uma coisa, muitas vezes, né, para a gente, oftalmologista, e para a retina, que é muito sensível, e de forma irreversível. Então, a gente orienta, a gente fica muito preocupado, faz o exame de fundo do olho, dilata a visão, vê o mapeamento da retina. Se você tiver uma alteração inicial, a gente trata e você não vai ter nenhum prejuízo. Por isso que é importante a gente fazer o acompanhamento.
Perfeito. E por onde que então caminha esse diagnóstico, assim? Qual é o exame mais importante? Primeiro, fazer a consulta com o endocrinologista para você saber o seu nível glicêmico, o nível de diabetes. Depois, a consulta com o oftalmologista e o exame imprescindível é o mapeamento da retina. Tem que dilatar o olho, tem que olhar a retina. E aí a gente tem uma gama de outros suportes tecnológicos, aí, como tomografia de retina, ultrassonografia ocular, para você ver ali o nível que você tem de dano de retinopatia diabética ou o tipo da retinopatia diabética também. Né? Perfeito. Recebemos perguntinha da nossa audiência? Pergunta na tela. Recebemos aqui o aviso. Pergunta da Marcela de Joinville, Santa Catarina. Boa tarde para você também, Marcela. Seja muito bem-vinda à sua consulta. Por que acontece a visão dupla? Tenho 70 anos e já operei da catarata. Não sei o que pode ser. E aí, doutor? A gente tem algumas alterações que o diabetes que a gente estava falando antes pode ser uma delas, de causar uma visão dupla, uma diplopia, que é chamada diplopia visão dupla. Eu aconselharia ela fazer um exame para ver a glicemia como é que está. O exame oftalmológico, a gente pode ter alguns processos inflamatórios musculares, em você perder as versões, as movimentações do olho, então, e você ter uma paralisia muscular, que você também pode causar uma diplopia. Ela falou que operou a catarata, a gente tem que avaliar a refração dela, ver o grau dela, porque se ela ficou com um grau residual muito alto de um olho para o outro, então às vezes ela está com 4 graus de miopia ou hipermetropia num olho e o outro olho 0, ela pode ter uma diplopia também, entre outras alterações ali da retina que também causam, mas eu começaria avaliando a parte glicêmica dela, diabetes, e verificaria o grau dela e também nesse exame de motilidade ocular se ela tem alguma paralisia ali que pode ocasionar diplopia. Muito bacana. Muito obrigada, viu, Marcela, por trazer para a gente a sua dúvida e também, é claro, o seu relato. Aproveitando, então, que a Marcela tocou nessa questão da catarata, explica para a gente que condição é essa. E estava até comentando com o doutor aqui antes do programa começar nos bastidores, que muito se fala que essa é uma condição que está associada ao envelhecimento. Então, é um fato que toda e qualquer pessoa vai ter que passar pela cirurgia de catarata? Sim, com certeza. Catarata é um processo de envelhecimento do cristalino, que é uma lente natural que a gente tem atrás da nossa íris. Com o passar do tempo, ela vai ficando opacificada, principalmente depois dos 60 anos, e estatisticamente a gente tem 100% dos pacientes com algum nível de catarata depois dos 70 anos. Eu, particularmente, indico a cirurgia para todos os pacientes, até de uma forma preventiva, né? A gente sabe que você melhora risco de acidente doméstico, risco de acidente automobilístico, tirando o cristalino e melhorando a visão, melhora cognitiva, então quadros demenciais como Alzheimer, Parkinson, você consegue retardar porque você melhora a parte cognitiva do paciente, então você deixando a visão boa, a audição boa, você sabe estatisticamente que você tem retardo dessas doenças. E é um processo de envelhecimento. Existem vários tipos de catarata, né? A gente tem catarata senil, catarata química, catarata medicamentosa, então depende muito do tipo, mas a mais comum disparada é a catarata senil, que começa aí depois dos 50 anos e normalmente depois dos 70 anos a gente indica a cirurgia. Que é uma cirurgia hoje muito segura, né? Assim, para quem está agora nos assistindo, para conseguir identificar se já começou a aparecer ou não algum sinal, algum sintoma da catarata, como que é? O sintoma principal da catarata é turvação visual, então o paciente começa a perder a qualidade visual, principalmente para longe, em muitos casos, ele começa até a enxergar melhor para perto, porque a catarata ela vai aumentando a miopia do olho. Então, o aumento do cristalino, a mudança da forma dele, ele faz com que ele miopize o olho, gere como se fosse uma miopia mesmo. E o paciente míope enxerga bem de perto e piora de longe. Então, o que o paciente com catarata começa a sentir é uma turvação visual e uma piora da qualidade visual, principalmente para longe. Em muitos casos, a gente percebe que eles trocam muito de óculos, né? Então, acaba que com 65, 60, 70 anos, ele começa a procurar o oftalmologista porque fala assim, eu passei no médico, meu óculos não ficou bom, fui no outro médico, não estou enxergando direito com esse óculos. E aí a gente começa a diagnosticar ali que ele tem um problema que é uma doença e o único tratamento que existe é cirúrgico. Não tem colírio, hoje não tem exercício muscular que você faça para retardar a progressão da catarata. Desenvolveu a catarata, já tem prejuízo visual, a gente já indica a cirurgia. Diferente do que era antigamente, que você deixava a catarata amadurecer. Hoje a gente opera de uma forma mais precoce a catarata, porque a gente tem muito aporte tecnológico. A gente tem lentes intraoculares fantásticas que corrigem visão, inclusive para perto, levando o paciente a uma melhora da qualidade de vida fantástica. Então, o paciente enxerga longe, perto, computador, tudo isso sem óculos. Você aproveita esse momento da cirurgia da catarata para tratar outras questões, outros erros de refração isso, aí. Exatamente. Hoje o tratamento da catarata ele não é só doença, ele é refrativo também. Que bacana. Então, o paciente consegue, através da troca do cristalino que está opacificado, enxergar melhor, inclusive corrigindo a visão para perto.
paciente que não tem catarata, ele também pode fazer essa cirurgia, ele também pode trocar o cristalino de forma refrativa, né, para ele ter uma melhor qualidade de vida e uma melhora da refração dele. Pacientes que usam 8 de miopia, pacientes que têm graus altíssimos para perto, eles conseguem ficar independentes através dessas tecnologias novas, né? Entendi. E quais são os desafios, né, em termos de recuperação dessa cirurgia? Ela é super simples, segura? É a cirurgia mais segura que tem no mundo, é a cirurgia mais feita que tem no mundo, né? A troca do cristalino, a cirurgia de catarata. A recuperação é muito tranquila. O paciente, na primeira semana, eu sempre oriento bom senso. Tomar cuidado com esforço físico, sujeira, ficar mais em casa, pode assistir TV, pode se alimentar normalmente, não tem uma restrição alimentar. É só a primeira semana ficar mais de repouso, evitar aglomeração, evitar sujeiras, tem contato com o animal, evitar esse contato na primeira semana. Mas é uma recuperação extremamente confortável, a cirurgia é feita sob sedação, então não é aquela anestesia geral que ele precisa ficar entubado, internado em hospital. Uma cirurgia de 10 a 15 minutos, né, sob uma sedação, é muito rápido. E aí a recuperação também é muito tranquila. O paciente no dia seguinte ele se surpreende, porque ele está sem dor, ele não chega, a grande maioria dos casos não tem embaçamento visual, ele já consegue ter uma visão, dependendo da tecnologia que ele coloque, uma visão até de leitura, enxergando para longe de uma forma imediata. A catarata mais madura que tem, a catarata que piora a visão que o paciente não enxerga, que é a cegueira, ela é reversível. Se opera, no dia seguinte ele está enxergando 100%. Então você tem um ganho visual e a recuperação é muito tranquila. E aí você faz primeiro um olho e depois o outro. Sim, a gente sempre faz um olho primeiro. Tem lugares no mundo que fazem os 2 olhos de uma vez já. A gente, estatisticamente, já tem uma segurança para isso. Você tem a troca dos kits, você tem a asepsia do material, você tem todo um cuidado para você tornar a cirurgia muito segura e poder fazer a recuperação. Aqui no Brasil, a gente tem por prática fazer um olho por vez. A gente sabe que, estatisticamente, quadros infecciosos têm mais risco de você ter de um olho para o outro, mas hoje em dia é muito raro você ter qualquer advento infeccioso na cirurgia de catarata. E eu uso também o segundo olho para você ter uma previsibilidade de grau. Eu calculei o primeiro olho do paciente para enxergar muito bem de longe e de perto. E vamos supor que por algum motivo ele ficou com uma dificuldade maior para perto. Eu uso o cálculo da segunda lente para compensar essa dificuldade. Bacana, gente. Olha só quanto conhecimento que a gente está conseguindo obtendo aqui nessa tarde. Olha só as imagens de João Capellini compondo, é claro, com o nosso tema de hoje. Estamos tratando sobre a sua saúde ocular. Vamos de mais perguntinha da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora a pergunta da Ana Cristina aqui de São Paulo. Ana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Tive uma dacriocistite e gostaria de saber se ela pode aparecer novamente. Explica pra gente, doutor, o que é a dacriocistite? A dacriocistite, ela é um procedimento ela é um processo de obstrução do canal lacrimal. Então você tem a gente tem um canal lacrimal inferior, superior, e você pode ter uma obstrução por uma calcificação, por um processo inflamatório, infeccioso. Às vezes melhora com antibiótico, às vezes melhora com massagem, às vezes você precisa fazer uma cirurgia para desobstrução do canal lacrimal. E sim, né, ela perguntou, pode aparecer novamente, né? A gente tem que ter todo um cuidado ali, tem que entender a anatomia dela. Às vezes ela tem uma propensão e uma genética a ter uma obstrução mais comum do que outros pacientes, às vezes ela tem um olho seco, um processo inflamatório. Tem que fazer os acompanhamentos, cuidar, fazer as higienes, de novo, cuidar da saúde, manter aí uma qualidade de vida legal para você impedir essa obstrução e, se acontecer de novo, tratar, né? E eu entendo um pouquinho a questão dela, porque eu já tive uma blefarite uma vez e aí depois disso eu fico toda hora assim, não, preciso lavar o olho, preciso tirar bastante a minha maquiagem e tudo mais para não acontecer de novo. Porque quando a gente fala sobre a nossa visão, a saúde da nossa visão, a gente se preocupa. Muito obrigada, viu, por ter compartilhado com a gente esse seu questionamento. Vamos então para mais perguntinhas da nossa audiência, que está bastante participativa hoje na tela. Então vamos lá, da Tatiana, de Del Castilho, Rio de Janeiro. O porquê se tem a sensação de que a vista está trêmula? Quem olha não vê, mas eu sinto a vista tremer, às vezes mais intensamente, outras vezes mais leve. O que seria esse tremor aí da Tatiana? Será que tem a ver com estresse? Com certeza, assim, se for o tremor que ela está falando palpebral, aquele espasmo que você sente a pálpebra tremer, ele é relacionado a estresse, cansaço, falta de atividade física, má alimentação. Então a gente tem que mudar a parte comportamental da Tatiana. Agora, se for algum tremor de imagem, de luz, isso pode ser um astigmatismo, por exemplo, né? Então, o tremor, pelo que ela falou, eu acho que é associado à pálpebra. Quando eu estava lendo aqui a questão dela, eu até também lembrei
de outros momentos que eu já tive isso, que a gente tem a sensação de que a pessoa está até vendo, né? A gente está conversando com alguém e a pálpebra assim, né? Você fala assim, gente, que feio isso, mas aí acho que também tem a ver com estresse, enfim, outras questões. Isso, a gente tem que fazer a avaliação oftalmológica, ver se está tudo bem, ver se o olho seco também pode ajudar, assim, mas o mais comum disparado é o estresse, o cansaço, falta de atividade física, né? E, Tatiana, é uma vez por ano, né? Então, se você ainda não foi fazer a sua visita ao oftalmologista, aproveita então o embalo e já tira essa dúvida. Muito bacana. Temos mais perguntinha da nossa audiência? Se tiver, a gente já coloca mais uma, então vamos lá. Juliana Martins, de Feira de Santana, Bahia. Juliana, seja muito bem-vinda também. Eu descobri recentemente que tenho miopia e estou meio assustada. É verdade que a miopia só piora com o tempo? Tem algo que eu possa fazer para tentar frear isso? E aí, doutor? A miopia não precisa ficar assustada com a miopia, a gente tem tratamento para ela, tá? Ela normalmente não progride depois dos 18 anos, então uma alteração que até os 18 anos ela pode sim ser evolutiva. Depois dos 18 anos é muito raro você ter uma miopia e uma instabilidade de grau, que até a gente comentou antes, né, de entrar no ar, que a gente tem aí às vezes, falta de conhecimento do que é a estabilidade do grau, né? O grau estável, ele não é você estar exatamente com 2, 3 miopia o resto da vida. Você tem ali oscilações de até 0,75 que a gente considera estabilidade. A miopia, para você não progredir ela, principalmente depois dos 18 anos, você não pode coçar os olhos. A gente sabe que se você esfregar e coçar o olho, você pode mudar a forma do olho e gerar uma miopia, um astigmatismo ou até uma doença como o ceratocone. E você tem estratégias e tratamentos para miopia. Então, hoje a gente tem óculos, que é o principal, que o pessoal usa, muito interessante. A gente tem lentes de contato, que são muito efetivas para a parte estética, mas o que eu mais gosto disparado é a cirurgia refrativa, a laser, que é uma cirurgia personalizada, uma cirurgia segura, com resultados rápidos, a cirurgia dura 5 minutos, de forma indolor, e a gente consegue, dependendo dos exames do paciente, zerar a miopia, e eu já fiz até paciente de 12 graus de miopia através do laser, com qualidade, com segurança, e hoje em dia o laser que a gente tem é muito moderno, muito avançado, os exames que a gente tem, por isso que torna a cirurgia mais segura que tem hoje na medicina, né? E existia uma questão lá atrás que se dizia, é importante, de repente, dependendo do grau, se o grau é baixo, é melhor você retardar essa cirurgia, porque lá na frente você pode vir a precisar. E não é bem por aí, não é, doutor? Você estava até comentando com a gente aqui no comecinho do programa. Hoje em dia não. Eu super aconselho vocês a operarem, porque eu não acho que é só estético, acho que é funcional. Então, você que está aí com miopia sabe que vai fazer academia tem dificuldade. Para você ir na praia, você tem dificuldade. Se você for viajar e perder o óculos, você perdeu sua viagem. Então, eu sinto isso hoje, que é uma doença e uma cirurgia mais funcional do que estética, né? Sim, a gente tem uma preocupação grande com a miopia, mas é uma cirurgia extremamente segura. Então, eu não vejo, assim, por que não operar hoje em dia, né? E lá na frente, caso você venha precisar, você pode utilizar desse recurso novamente. Vamos ao resultado da nossa enquete na tela. Vamos ver aí qual é a informação que o nosso público quer aqui do nosso doutor Bruno Mani. Qual notícia você quer, então? A visão do doutor, fadiga visual e o uso excessivo de telas foi a alternativa mais votada. Na sequência, colírio para a vista cansada. Então, doutor, eu queria pedir para você falar sobre essas duas questões para a gente, porque acho que elas são bastante determinantes, a gente não tem ainda mais muito tempo, mas eu vou pedir para que você fale um pouquinho sobre essas duas questões, que têm sido bastante noticiadas ultimamente. Sim, a gente tem, principalmente a parte do colírio, a primeira questão eu me perdi um pouquinho ali. Sobre a fadiga ocular, inclusive a gente tem estudos, né, que pontuam que em 2050 metade da nossa população, por exemplo, vai ter miopia. Então acho que é sobre o impacto do uso excessivo de telas na nossa visão. Isso, exatamente. A gente tem aí um estudo da OMS que fala que até 2050 a metade da população vai ser míope. A miopia é uma progressão que a gente percebe, a gente teve um impacto muito grande da pandemia por causa do uso excessivo de tela, da gente ficar mais em ambientes restritos, né? Então, a gente sabe que você, com a exposição de luz solar, você ficando mais fora de casa, você tendo essa exposição, você retarda a progressão da miopia. A conta chegou. E a tela ali para frente, principalmente para as crianças hoje em dia, a gente percebe uma progressão muito grande da miopia, além de outros problemas, né, das crianças. Então, é uma coisa que a gente tem que se preocupar sim, né? A gente tem um aumento desses quadros de miopia. E é um desafio para a gente da sociedade hoje em dia, com tanta exposição de tecnologia, conseguir limitar isso para que a gente não chegue em 2050 com esse número assustador de metade dos míopes, né? Exatamente, é um grande desafio de toda a nossa sociedade. E com relação, doutora, a esse colírio para vista cansada, que foi aprovado pelos Estados Unidos, que está todo mundo comentando sobre ele, já
pensando, quando é que ele chega aqui no nosso Brasil? O viso é um colírio que ele faz o fechamento da íris, né? Ele diminui a nossa entrada pupilar, fazendo com que você aprofunde a profundidade de foco da luz, e aí você consiga enxergar de perto. É um colírio legal, os estudos mostraram uma efetividade muito grande na correção de perto por 10 horas, né? Então você consegue ter uma qualidade de vida, além de outros procedimentos cirúrgicos que a gente tem hoje em dia, laser para correção da presbiopia, né? E o colírio, ele é um efeito legal, mas ele ainda não está aprovado no Brasil. A gente chegou a usar por algum momento a pilocarpina, que é um colírio parecido com o viso, que faz esse mesmo efeito, só que a gente teve algumas alterações retinianas que a gente acabou não usando ele com fins refrativos para você enxergar de perto. E o viso é um colírio que o FDA aprovou, bastante interessante. Acho que quando ele chegar no Brasil, hoje em dia já me procuram muito querendo que eu prescreva o colírio, que eu manipule o colírio. Ainda nem chegou, o pessoal já quer a prescrição médica. A presbiopia é algo assim, com 40 anos, eu tô com 40. Você começa a ter a dificuldade para perto e aí você percebe uma mudança comportamental da pessoa, né? Graças a Deus, hoje a gente tem as cirurgias fantásticas a laser que conseguem corrigir a presbiopia, cirurgias intraoculares com lentes de alta tecnologia que corrigem a presbiopia, mas obviamente um colírio vai ser muito mais acessível para a população de uma forma geral. Então, assim que chegar, a gente vai começar a colocar o uso dele aí para a população, mas ainda ele está nos Estados Unidos aí, aprovado lá, ainda tem um tempinho para chegar aqui. E que provavelmente aí esse tempo diz respeito a alguns anos. Doutor, gostaria demais de agradecer a sua participação, passou voando, mas eu tenho certeza que você que está aqui nos assistindo deve já ter anotado milhares de informações que foram transmitidas. Para quem gostou do trabalho do Dr. Bruno, quer conhecer um pouco mais o oftalmologista, ele deixa à sua disposição Instagram e YouTube, Dr. Bruno Mani, dessa forma como está aparecendo aqui na nossa tela, e WhatsApp, 0 operadora 11 99604 3848. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado, Dani. Obrigado a vocês que assistiram a gente. Foi um prazer. É um tema que eu gosto de falar muito aqui. Passou rapidinho, mas a gente volta outro dia para falar mais. E volte mais vezes, sim. Consulta ao doutor vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai aprender como escolher o melhor óculos, o melhor acessório que vai nos devolver a qualidade de vista. Já estou te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, o nosso bate-papo hoje é sobre a saúde dos nossos olhos. E a gente está divididos por blocos. No primeiro bloco, a gente olhou mais profundamente para as doenças oculares, quais são as doenças mais comuns. A gente falou também sobre as diversas formas de tratamento, falou um pouquinho sobre os caminhos do tratamento da miopia. Recebemos diversas perguntas do nosso público para tentar entender aí por onde que caminham as nossas opções, as nossas oportunidades. Falamos sobre cirurgia, enfim, o bate-papo foi muito bacana, muito informativo e agora a gente se levantou para trazer para você que nos assiste como escolher a melhor ferramenta para nos devolver, é claro, a nossa qualidade de vida, a nossa visão. É verdade, gente, isso daí é muito importante e muitas pessoas não se atentam a o que é importante, o que precisa ser levado em consideração na hora de definir o que é melhor para mim, um óculos ou uma lente de contato. Como escolher o melhor óculos? E é sobre isso que a gente vai se aprofundar, é claro, neste segundo bloco. Se você lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante e necessária, estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Já clica lá e compartilha o nosso link de transmissão. Lembrando que o nosso canal de comunicação está aberto. Basta você encaminhar para a gente a sua dúvida ou seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886. O público está bastante participativo. Já aproveita e já encaminha para a gente a sua dúvida, combinado? Temos a nossa segunda enquete acontecendo lá no nosso Instagram, @consulta ao doutor HitTV. Esse é o endereço que você deve procurar. Diretor, coloca para a gente a nossa segunda enquete na tela. Qual dessas dúvidas você mais gostaria de ver ela ser respondida? Óculos prontos de farmácia valem a pena usar aí. Como evitar desconforto com novos óculos? Esse daí é um grande desafio para quem começa aí a utilizar. Sinais de que sua correção está desatualizada. Clica lá na alternativa que a gente vai trazer o conhecimento que você precisa. Afinal de contas, ele já está aqui pronto para compartilhar tudo que ele sabe com a gente. Deixa eu te apresentar quem é o nosso convidado deste segundo bloco, Arthur Godoy,
consultor óptico e optometrista. Iniciou no ramo óptico ainda criança, inspirado pelo pai, que também é óptico prático e lunetier. Formado em óptica, contatologia e optometria, ele se destaca pelo atendimento humanizado e pela anamnese individualizada, oferecendo conforto e saúde visual para as crianças, adultos e também os sêniors. Seu principal desafio é enfrentar a falta de qualificação técnica e a concorrência informal neste setor, que é o setor óptico. Arthur Godoy, seja bem-vindo mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com você. Muito bacana te receber de novo para você orientar a gente, porque quando a gente recebe o diagnóstico, tenho miopia, eu já logo penso, gente, o que eu faço com isso? Para onde que eu vou? Qual que é o melhor óculos? E a gente sempre leva em consideração, é claro, o nosso gosto, mas não é só isso que precisa ser levado em consideração. Conta pra gente o que é um optometrista. Muito bem, Dani. O optometrista, ele é um profissional não médico, onde ele atua também clinicando, cuidando dos cuidados primários dos olhos, né, das vias ópticas, para poder ofertar, quando necessário, prescrição dos óculos, prescrição para as lentes de contato, por intermédio das armações ou da lente de contato, é o que a gente chama de auxílio óptico. O optometrista cuida também de ceratocone, que é uma ectasia não inflamatória, que é caso de lente de contato. Eu também tenho... As pessoas que utilizam muito a lente e aí acaba que o corpo ele reage de alguma forma a esse material que está sempre em contato com a orientação quanto ao uso de lente de contato. Perfeito. Primeiro, aferição, né? Então, o optometrista ele é responsável também por fazer refração, né? Que é a maior parte, que é a medição da visão, né? Sendo assim, descoberto as ametropias, seja ela a miopia ou hipermetropia ou o astigmatismo, orienta-se quanto à questão dos óculos ou da lente de contato e qual o auxílio óptico mais adequado, né? Então, por exemplo, eu sei que você usa lente de contato e acredito que é só miopia, é isso, Dani? Tenho miopia e utilizo lente de contato, então, isso aí. O optometrista, como contatólogo, também pode orientar qual é o melhor método de lente de contato, baseado na sua prescrição. Ou se esse usuário, por exemplo, rejeita o uso da lente de contato. Então, aí nós vamos para os auxílios de óculos, né? Então, o optometrista... É a pessoa-chave, gente, que vai te orientar para que você consiga, a partir de então, adotar a melhor ferramenta para que você tenha a sua visão de volta, a sua visão ali funcionando a todo vapor. Sim. Quando a gente fala de miopia, que a gente estava até comentando no primeiro bloco, muitas pessoas que não passam por isso não têm ideia muito de por onde que ela caminha. A miopia é a dificuldade de você enxergar de longe. Sim, perfeito. Muito e aí bem. A gente tem imagens que você vai utilizar para explicar para quem está em casa entender por onde que caminha essa dificuldade, esse erro de refração. Muito certo? Bem. Perfeito. Vamos começar então com a nossa primeira tela para o Arthur trazer para a gente esse conhecimento. Então vamos aí. Então, o que nós observamos aqui? Aqui nós temos o desenho do globo ocular e o desenho de uma imagem à frente, né? Então, tudo que a gente olha para frente são imagens, né? E essa imagem precisa ser projetada para dentro do olho. E o olho tem esse poder via as lentes que o olho possui, né? O que nós observamos ali? Esse é um olho míope. Se nós considerarmos o eixo axial dele, que é o tamanho dele, ou melhor explicando, no sentido antero-posterior, ele é um olho mais comprido, ele cresceu um pouco mais. Ele cria um poder óptico muito grande, onde traz a imagem para dentro do olho. Ó. Pode ver esse é o meu olho, gente, a gente de vê ali outros míopes desenho por de um aí. triângulo, né? E ele projetado ali, invertido, dentro dos olhos. Então, o que acontece? Por que o míope não enxerga a distância, Dani? Porque a imagem está projetada fora da retina. E sendo assim, essa imagem não tocou ainda na retina. O olho, ele é um órgão sensório-motor. É necessário que a imagem seja projetada para dentro dos olhos, percorra todo esse eixo óptico, encoste na retina, passa por efeitos eletroquímicos e vai até o cérebro, no córtex visual. Então, ali não chegou ainda, então o míope não enxerga. Tá. E aí, por isso, depois de detectado o grau, né, aplica-se o óculos ou a lente de contato. Essa é uma lente do míope, só para a gente ter uma ideia, né? Uma lente com grau alto aqui, eu trouxe só para a gente conhecer. Porque o míope, lembra que o míope, ele falava assim, eu vou usar um óculos fundo de garrafa, né? Vou segurar assim. E aí só que hoje nós temos tecnologia para que afine essas lentes, Dani. Tá. Nós vivemos numa era onde, por exemplo, né, você toda chique, né, Dani, com um óculos bonito, grande assim, mas é míope.
Então, vamos imaginar uma pessoa que tem uma miopia com 5 graus, com 6 graus. O ideal é lente de contato, mas é importante que tenha uns óculos também para o descanso, para uma pausa, para a respiração da córnea. Então, pode-se ter uma armação maior, mas a gente usa recurso de lentes especiais, resinas especiais, não mais aqueles fundos de garrafa que tinham antigamente, né? Olha aqui, ó. Isso é um fundo de garrafa. Tá. Olha como ela é grossa, Dani. Ela é super grossa aqui, ó, só pra gente mostrar assim na lateral para você que nos assiste, ela é super grossa. A gente tem imagem também para que você que está nos assistindo identifique a diferença de quem enxerga com miopia e de uma pessoa que tem que não tem nenhum problema. Só para vocês verem assim, por favor, coloquem na tela. Isso, olha aí, a visão de alguém com miopia e a visão de uma pessoa sem miopia. É como se tivesse ali algo embaçado, né? E obviamente, quanto mais embaçado, maior o grau. Quanto menos nítido, maior o grau. Perfeito. Você sabe muito bem como é essa sensação, né, Dani? Então, o que a gente observa naquela imagem ali? O olho, quando ele está emetropizado, ou ele é emétrope, então ele tem uma visão normal, a imagem é nítida, né? Aqui ao lado, nós já temos uma visão borrada e o míope enxerga assim, né? Exato. Borrado. Então, exemplo, tudo que é luminoso, ele abrange mais, fica maior, fica borrado. Então, por exemplo, no nosso consultório, aquela letra E direcional a 6 metros, 5,80 metros mais ou menos, um míope com 3 dioptrias, ele quase já não enxerga ali aquele E. Então, quiçá fosse um ônibus com letreiro, né? Vamos imaginar isso. Então, ele porque de fato aí tem essa... interfere no dia a dia. No Quando dia a que eu dia. percebi, Arthur? Exato. Quando eu estava tentando voltar para casa, estava em Alphaville e não conseguia enxergar as placas. Eu falei, gente, isso aqui não está certo. Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai se acostumando, querendo ou não. É só numa situação como essa, onde a gente precisa mesmo da nossa visão, é que a gente identifica a dificuldade. Muito oportuno. Como é interessante, as pessoas se adaptam a enxergar mal, Dani. É muito comum isso. E até quando a gente aplica a refração, eu chamo de, inicialmente, terapia visual, porque tem pessoas que se adaptaram a enxergar da forma dela e quando você aplica a correção visual, ela até estranha. Enxerga bem, mas estranha. Sim. Né? Então, isso existe peraí, também. Era assim que eu tinha que enxergar, gente? Com essa nitidez, com esse Exatamente. brilho? A sensação é essa? É isso mesmo, é essa a sensação, né? Então, assim, a gente acaba ensinando a importância do recurso de lentes com correções de curva para amenizar a refração, ofertando tratamentos anti-reflexo, quando, para usuários de tela, o filtro azul, o infravermelho hoje... Aí é que eu queria chegar também para entender. Quando eu parto, então, da minha escolha, né? Vou definir que eu vou utilizar um óculos. De qualquer forma, mesmo que você opte pela lente, é importante que você tenha o seu óculos sempre ali à sua disposição. Sim. O que eu preciso pensar nessa lente, né? Que não é luxo, que é necessidade de fato. Porque quando a gente pensa, antirreflexo, tratamento para a luz azul por conta das telas, o que é luxo e o que é necessidade? Muito bem, Dani. Não é luxo. De fato, é necessário, são filtros que beneficiam a imagem adentrando e adentrando os olhos e atravessando a sua lente. Então sofre-se refração. Esse é o ato que sofre, né? Eu trouxe uma lente aqui, talvez aqui, eu vou deixar aqui um pouquinho. Ela não tem tratamento anti-reflexo. Então o que acontece? Aí você coloca aí e espera chegar, que daqui a pouco vai chegar em a luz refrata, mas perde-se muita luz, porque perde-se muita luz, perde-se qualidade de imagem, não tem uma imagem homogênea dentro dos olhos, logo para o cérebro, né? Então, é possível ofertar tratamentos anti-reflexo de qualidade, porque existe também tratamentos de anti-reflexo com falta de qualidade. Então, é importante priorizar uma lente. É um pouco mais caro? mas não é luxo, Dani. De fato, é qualidade de verniz e do tanto de camada de luz, de cores. É um investimento que você vai fazer. Então, é um investimento. Cuidado, vai durar para a vida inteira, né? Eu não digo para a vida inteira, Dani. Eu não vou dizer para a vida inteira, porque assim, a vida útil de uma lente oftálmica é em torno de 1 ano a 2. Vamos pensar assim? Acabou comigo, gente. Vamos pensar assim? Você tinha essa informação, você aí de casa, eu não vou nem te contar. Que o meu óculos está lá, Estraguei o dia. Gente do céu. Vamos trocar suas lentes, vamos trocar os óculos, né, Dani? 1 ano e meio? 1 ano a 2 anos, vamos pensar assim. Tá bom. Né? Tá bom? Adorei. Por exemplo, não é o seu caso ainda, mas vamos supor que sejam umas lentes multifocais. Então, o antirreflexo bom tem essa vida útil porque ela tem camadas antirreflexivas e verniz que ofertam esse tempo
de vida, mas passou disso, é necessária a troca vida útil das lentes. Isso, sim. Então, por exemplo, quando a gente sai de uma lente oftálmica, mas que ela só tem tratamento ultravioleta aqui, tá bem? Então, eu vou tentar mostrar aqui para você. Será que a câmera consegue pegar aqui? Eu vou tentar mostrar, Dani. Eu vou fazer assim, deixa eu ver se esse aparelho tá ligadinho, bonitinho aqui, ó. Tá aqui, né? Ó. O que nós vemos aqui, ó? Esse é um aparelho simulador de raios UV, o azul e o infravermelho, tá bem? Deixa eu ver só qual que é a lente aqui, que na verdade é essa aqui, ó. Quando eu coloco aqui no aparelho, você vai perceber, vê se você consegue ver aqui, Dani. Eu acho que você está tampando. Vamos lá, isso, ó, me ajuda aqui um pouquinho, ó. Então aqui eu tenho 3 raios sendo emitidos e essa lente filtra um só. Olha, ali. Tá agora vamos inverter. Tá. E agora? Aí eu filtrei tudo. Vou pedir para você tirar sua mãozinha Eu filtrei tudo. Olha que bacana, gente. Olha que legal. Então, esse simulador aqui, ele demonstra que, de fato, nós somos acometidos pelo raio ultravioleta, pelo sol, por intermédio do sol. A gente cuida tanto da nossa saúde, onde a gente passa o protetor solar. Não é luxo, gente. Não é luxo. Eu acho que vocês têm também uma telinha aqui, mas olha que interessante aqui a respeito do antirreflexo à noite, né? Você usa mais lente de contato, né, Dani? Sim. Mas imagina que um dia você precise usar os óculos. Quando você não tem o tratamento antirreflexo, há um ofuscamento por conta de luminosidade mesmo. Então a refração sofre, né? Ó, dá uma olhada nisso, ó. Olha que bacana. Tá, aí é com, né? Com uma lente antirreflexo. Isso. E ali, aqui, agora, então, sem a lente antirreflexo. Olha a dispersão de luz que existe. Então, imagina uma pessoa que tem astigmatismo, inclusive, né? Então, esse ofuscamento é maior, porque o astigmatismo, ele dá essa impressão de um embaralhamento maior, certo? O astigmatismo é assim, são 2 pontos diferentes dentro dos olhos, né? Pode ser dentro dos olhos e um fora, pode ser os 2 dentro, como pode ser os 2 fora. Então, são 2 pontos de luz. Então, imagina 2 pontos de luz que não alcançaram ainda a retina, que a X da questão é chegar até a retina para que possa ir para o cérebro. Então, a dispersão de luz para o astigmata é maior ainda, né? Então, imagina o astigmatismo sem tratamento antirreflexo num dia de chuva à noite. Aquela dispersão de luz. Dá para ter uma ideia de como funciona isso? Que são cenários extremamente possíveis do nosso dia a dia. Sim. Vamos falar rapidamente sobre a hipermetropia? Vamos lá. Então, vamos lá que a gente também tem a explicação para ele trazer, claro, para a gente o conhecimento. Novamente, o desenho dos olhos, né? Nós vemos uma imagem ali projetada como se fosse fora dos olhos, né? Nós vemos ela ali invertida, projetada fora dos olhos, ou seja, essa imagem até passou pela retina, Dani. Tá. A gente vê o pontilhado passando pela retina. Mas ela também tem um ofuscamento. Então, eu preciso de usar uma lente que faça a convergência para trazer novamente essa imagem para a retina novamente. Aquela história, eu preciso levar a imagem até a retina. O míope está com a imagem dentro dos olhos, o hipermétrope fora, né? Então, eu preciso trazer. Mas é interessante que o hipermétrope, por exemplo, de dioptrias baixas, graus baixos, ele fala que ele enxerga. Por quê? Porque a imagem passou pela retina. Então, essa imagem, borrada ou não, mas ela chegou até o cérebro. Tá, não é tão desafiador quanto a míope. Quanto o míope. O míope, de fato, ele não identifica, né? Dependendo da dioptria, como eu disse, 3 graus de dioptria já tem muita dificuldade de identificar o que está para frente de 3, 4 metros, né? Essa é uma lente, eu trouxe sempre exagerada para a gente poder mostrar aqui, exemplificando. Para dar leitura para quem está nos assistindo. Então, essa aqui é uma lente positiva. Tá. Contrário da lente negativa, né? Então, essa aqui é uma lente que cuida da miopia, né? Para a gente levar a imagem até a retina, essa já traz a imagem. Então, qual é o papel das lentes, Dani? É de levar a imagem, trazer a imagem, virar a imagem por intermédio de eixos, a gente corrigir o erro do astigmatismo, né? Tá? Então, na verdade, a gente corrige a curvatura quando está irregular. Então, é isso. Essa aqui é uma lente positiva. Dá uma olhadinha como ela é espessa no centro, né? Super espessa. E qual é o desafio na hora de eu escolher uma lente que precise ser bifocal? Sim, hoje nós usamos mais a tecnologia de multifocais, multifocal, né? Isso, tá. Existem os bifocais, sim. Eu não trouxe nenhum desenho aqui de bifocal, mas o bifocal nada mais é do que aquela lente que tem as linhas divisórias, né? Lembra aquelas lentes que nossos avós usavam? Então tem a parte de cima, a parte de baixo, com linha divisória.
E os multifocais é uma evolução disso, né? Tá. O bifocal ofertava só longe e perto. Os multifocais conseguem nos ofertar o longe, o média distância e o perto, né, Dani? Porque a gente não enxerga só longe e perto. Então havia um salto de imagem gigante, um certo problema de adaptação, as pessoas até se adaptavam. Mas quando veio o multifocal foi uma evolução nesse sentido, né? E lembrando, multifocal novamente não é luxo. As lentes de fato, as melhores são mais caros, são mais caros. Tem muita tecnologia envolvida nisso, muita tecnologia. E tecnologia que vai refletir, obviamente, na sua qualidade de vida. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Qual dessas dúvidas você mais gostaria de vê-la respondida? Óculos prontos de farmácia valem a pena? Na sequência, como evitar o desconforto com os novos óculos? 7% sinais de que a sua correção está desatualizada. Óculos prontos de farmácia, vale a pena? Posso pedir sua colaboração? Por favor, estou aqui para isso. Dá uma olhadinha com essa lente para a luz, Dani. Que efeito tem? Tenta fechar um dos olhos. Você percebe? Nossa. Você percebe que não é nítido? Sim. Nós estamos falando sobre uma lente com falta de qualidade, com uma resina não adequada. Não é uma resina para lente oftálmica, né? Então, quando a gente fala de lente oftálmica, então há estudos. Então, uma lente oftálmica, ela não é uma lente, uma resina simples. É calculado o valor AB dela. O que é o valor AB? É a forma como a luz atravessa, a qualidade, a velocidade. Aí entram os filtros que permitem uma imagem mais homogênea, com mais qualidade para a retina, para levar a melhor imagem para o cérebro. Então, o óculos de perto, esses óculos de farmácia, eu penso assim, imagine que você faz uma viagem e você perdeu os seus óculos. Se for paliativo, vamos lá, se for paliativo, tá? Mas o meu conceito óptico, por estudar lentes, eu digo para você que é uma lente ruim. Então, gente, não é o caminho. Invista, porque é sobre isso, é sobre investir, é sobre você ir lá e apostar na sua qualidade de vida. Para você que gostou do bate-papo, deixa eu aproveitar para deixar os contatos do Dr. Arthur Godoy, das Óticas Deville Oficial. Ele deixa à sua disposição o Instagram, também Arthur Godoy Lunetier, também está à sua disposição esses dois Instagrams, e o WhatsApp, 0 operadora 11 94739 8127. Arthur, muito obrigada, pela sua participação, mais uma vez, trazendo muita orientação para os nossos telespectadores. Espero que você tenha gostado aqui dessa nossa consulta. Desejo a você um excelente restinho de tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.